Olá pessoal, tudo bem? Não, eu não morri, estou de volta aí. Eu dei uma sumida aí porque aconteceu várias coisas nesses últimos 3 meses, mudança de emprego, tive que viajar para São Paulo, Covid, então acabou que, fora a guerra que está acontecendo, foi um turbilhão de coisas e acabou que eu não gravei, né, nesse período, mas eu não desisti do canal, vou continuar postando coisas aqui sim. Espero ter uma periodicidade aí de uma semana, agora que as coisas estão se estabilizando. Então espero que vocês me desculpem, né, essa ausência aí gigantesca aí de meses. E vamos continuar seguindo aqui os vídeos, né, referentes o ciclo de projeto, perdão, de um projeto RPA, né? No primeiro vídeo, né, dessa saga aí, a gente passou bem rapidamente por todas as etapas e agora a gente vai falar de uma por uma de maneira bem detalhada, né? E com base nisso, né, com um vídeo lá atrás, de 3 meses atrás, a gente vai começar aqui com preparar RPA. Bom, essa aqui é a primeira etapa, né? Então, basicamente aqui a gente vai fazer uma definição de escopo, né? Então, o que você deve ou não adicionar ao seu escopo de projeto no RPA. E principalmente essa primeira parte aqui, ela é bem voltada para o analista de negócios, né? Só que se você trabalha em outra frente, né, como desenvolvedor ou arquiteto de soluções, suporte de RPA, até mesmo como gerente, isso aqui, cara, faz grandes estragos ou pode facilitar muito a vida nos projetos, né? Porque basicamente aqui você vai definir o que você pode ou não colocar, né, na esteira de desenvolvimento, suas limitações, suas qualidades, ganhos financeiros, etc. Então vamos lá. Lembrando que toda a documentação, né, que eu me baseio é da YPF, então uh, inclusive esse slide, os slides, né, no caso, o conteúdo, algumas coisas são traduzidas, né, do próprio conteúdo da UEPF, só que eu sempre mudo alguma coisa quando eu vejo que, vamos dizer assim, não se adequa tanto à realidade, né? Porque obviamente a UEPF ela sempre vai te passar tudo que for possível, uh, assim, né, pensando naquele cenário ideal, né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto que você tem que entender é o objetivo dessa etapa. Aqui, basicamente, você vai calcular a complexidade e o potencial de automação dos processos que vão estar em escopo. Então, você vai ver o nível de dificuldade e o retorno que esse processo vai ter, né? Outra coisa que você vai fazer vai ser mapear os benefícios da automação, ou seja, retorno financeiro, tempo, agilidade no processo, né? Coisas que, vamos dizer assim, não eram nem imagináveis antes de fazer automação, enfim. A gente também vai mapear os processos em quadrantes de automação, que é basicamente você nivelar os processos ali muito difícil, mas com alto índice de ganho, ou então muito fácil com alto índice de ganho, ou vice-versa. Então, assim, geralmente a gente usa um quadradinho, né, como se fosse ali uma análise SWOT, né? E aí a gente tem esses 4 quadrantes justamente para você conseguir ver o que você vai priorizar, né, na ordem do escopo. Então esse basicamente é os objetivos dessa etapa. A abordagem nada mais é que você, né, como você vai atuar nessa etapa, né? De que maneira? Primeiro de tudo, obviamente, você tem que criar uma estratégia de priorização. Como assim? Você tem que entender, né, e aí já falando, se você é um consultor entrando numa empresa ou se você é um desenvolvedor entrando numa equipe e às vezes o projeto é novo e assim, o budget é pequeno, né? Ou seja, o valor de investimento da empresa é pequeno ou até mesmo alto, você tem que entender qual vai ser a sua priorização. Como assim? Primeiro de tudo, após você, é, vamos dizer assim, montar essa estratégia, né? Você tem que entender e filtrar os fatores de complexidade.
Porque geralmente quando alguém faz um investimento em RPA, ele quer um retorno rápido, né? Porque é uma automação de um processo que está danoso para a empresa, em termos financeiros, por exemplo. Então, assim, você tem que escolher muito bem o processo, e aí já falando dos itens 3 e 4, tem que calcular o nível de complexidade, o potencial de automação também, porque esse vai ser o primeiro processo que você vai mostrar algum tipo de retorno para o seu cliente. Então, você tem que se preocupar muito com essa parte, porque às vezes você pode pegar um projeto muito complexo, um processo, né, na verdade, e demorar, sei lá, 6 meses para ter algum retorno. Mesmo que o projeto, vamos dizer assim, retorne muito, muito, muito mesmo, às vezes não vale a pena, porque o dinheiro está correndo ali, né? Obviamente, quando você fala que, tipo, vou investir R$ 900.000, às vezes o cara está considerando somente licença, e aí pode ter alterações, por exemplo, eu comecei com a equipe de, sei lá, 3 pessoas, mas ele precisou de mais no meio do período, né, do projeto, alguém saiu, outra pessoa entrou, então assim, né, você sempre tem que pisar no chão, tá? Ter vamos dizer assim, uh, firmeza, né, nas suas decisões. Logo após isso, você vai mapear os benefícios para o negócio e também os quadrantes do processo. Então, aqui é basicamente o que vai ter de retorno, né, na automação do processo, para o negócio. Lembrando que aqui não só vale valor financeiro, tá? Não vale só o dinheiro, né? Tipo, vai me retornar, porque aí eu vou economizar com um funcionário tanto. Muitas das vezes, o processo ele abre portas para outras coisas, tá? E, obviamente, ao final você tem que priorizar os processos. Então, assim, a sua estratégia basicamente é seguir isso em ordem aqui. E, obviamente, alguns itens aqui eles dependem, vamos dizer assim, de um know-how, ou em português, né, um conhecimento prévio, uma experiência prévia aí, com alguns pontos. Porque, por exemplo, o nível de complexidade você só pode calcular baseado na sua equipe. Né? Na minha visão, eu acho que, por exemplo, se você tem uma equipe iniciante, você tem que considerar que qualquer automação que envolva algo uh, de máquina virtual, por exemplo, de ter que entrar num sistema legado, ou ter que fazer manipulação com regex, de texto e tal, é um processo de alta complexidade para essa equipe, entendeu? O que seria diferente se você tivesse uma equipe já com experiência, ou tivesse pelo menos uma pessoa com experiência, e aí você tem que também levar em consideração que você tem um cara com experiência e o restante é iniciante. Então, você só pode pegar, por exemplo, um projeto, né, de complexidade alta e o restante tem que ser nivelado. Então, por aí vai. Então, por isso que esse ponto aqui, a abordagem, ela tem que ser, geralmente, né, eu indicaria que você fizesse com toda a equipe para você entender o que cada um acha complexo na parte dele. Né? Então, sempre falar com o desenvolvedor antes, não faça isso sozinho, tá? Na lista de negócio. Eu acho que a UiPath ela vai te falar os pontos que são difíceis lá, mas às vezes você vai ter uma equipe que foi retirada de outras áreas para iniciar no RPA, então tudo para eles vai ser difícil, né? Porque eles não sabem mexer ainda, vão aprender durante o projeto e tudo mais, então você tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui. Já falando agora dessa questão de nivelar os processos, né? Existem várias formas de você fazer isso. E uma das formas é você definir pontos positivos e negativos relacionados à aptidão no processo. Como você faz isso? Existem pontos que detalhes no processo, né, que dificultam demais a sua automação, facilitam demais a sua automação. Vamos falar dos pontos negativos aqui, que geralmente dificultam e bastante a automação. O agente ou usuário, ele precisa de um alto nível de conhecimento do processo para executar ele, ou então as decisões são feitas com base em diversos fatores e essas regras vão mudando para cada item, a lógica também vai mudar e tudo mais. Cara, se isso acontece é porque o processo é extremamente maleável e aquele famoso processo de tipo, só uma pessoa sabe, se ela sair, danou-se, porque como é que a gente vai continuar executando? Esse tipo de processo ele é muito complexo
é um dos mais difíceis de se automatizar. Geralmente, assim, não estou falando que isso vai acontecer sempre, tá? Geralmente, ele é o que dá mais retorno financeiro, porque muitas das vezes tem muita quantidade de pessoas ali alocadas para fazer ele por conta desses problemas. E por conta disso, principalmente nessa parte aí de o cara ter que ter um nível de conhecimento muito grande, né, para fazer a execução, ele fica muito difícil para um time de RPA entrar. Por quê? Porque você sempre vai se basear, eu ainda não falei dele aqui, não vou apresentar ele aqui porque ele está na próxima etapa, mas você se baseia num documento chamado PDD, que é a definição do processo, o documento de definição do processo. Então vamos supor que um PDD desse processo aí que a gente citou de exemplo, né, como ponto negativo, seja criado, cara, ele vai ser gigante. Muito provavelmente você sempre vai ter que consultar as pessoas que executam ele, porque o desenvolvedor não vai entender, você como analista de negócio também não vai entender. Então, assim, é muito moroso, dá muito trabalho por conta desses pontos de alinhamento que você provavelmente vai ter. Às vezes vão acontecer etapas ali que o desenvolvedor tem que falar com alguém porque ele não está entendendo o que está acontecendo, porque como o ponto mesmo diz, né, precisa-se de um alto nível de conhecimento, então não só pela tela dá para você se basear no que você está fazendo. Muitas regras também é, vão acarretar em muitas condições lá dentro do desenvolvimento, muitos estados e uma lógica diferente para cada um também é outra coisa que vai acarretar em mais desenvolvimento, então mais tempo de trabalho. O segundo ponto negativo seria o processo ser manual e não repetitivo, ou manual e repetitivo. Pô, é até estranho falar, né, manual e repetitivo, porque é uma das principais coisas que a gente pega, né, para automatizar, né, um processo manual e que seja repetitivo. Porém, nesses casos aqui, quando a gente fala manual, quer dizer que não existe nenhum tipo de automação. Como assim? Por exemplo, né, se a gente considerar que um usuário faz cálculos ali de uma tabela para outra do Excel na mão, sem usar macro, sem usar nada. Ele pega o cálculo, a calculadora, ele abre a calculadora literalmente lá do Windows, pega os valores, faz o cálculo e coloca na outra planilha. Ou seja, esse processo é totalmente manual. O cara não utiliza nenhum dos recursos que ele tem para facilitar a vida dele. Fórmula, Excel, qualquer coisa. Então ele acaba sendo muito manual. E se a gente considerar que é não repetitivo, que seria o quê? Por exemplo, para cada um desses cálculos existe uma regra, alguma coisa do tipo, dificulta muito também a automação do processo. Porque do lado de analista de negócios, você vai ter que gravar, né, ou documentar essa parte extremamente manual, né, que muito provavelmente ela vai ser descartada, né? Porque pô, você não vai jogar o robô para ficar calculando na calculadora. E então assim é complicado porque acaba que você tem algumas etapas ali que elas estão lá só de enfeite mesmo para você entender como que o cara faz, mas você vai descartar aquilo, né? E é um trabalho que você vai ter que fazer. O terceiro ponto negativo que sinceramente se isso acontece assim, é um grande candidato para você nem mexer nele por enquanto. Assim, só quando você estiver bem estabilizado, com um portfólio muito bom dentro da empresa, por exemplo, você pode seguir para esse caminho, que são processos que usam equipamentos físicos. E aí eu não estou falando só do computador, tá bom? Mas, por exemplo, impressão, a pessoa tem que pegar uma impressão e colocar lá e fazer escaneamento, entrar em não sei, numa sala para pegar arquivo e digitar as informações desses arquivos antigos. Tudo isso acarreta em vários e vários problemas que são coisas que às vezes você não vai conseguir sanar, então eu acho interessante você nem perder seu tempo quando envolver coisas físicas no começo, tá? E no meio também, tá? De um projeto de RPA e depois, só lá na frente, quando você estiver bem estabilizado, você foca nesse tipo de coisa, se for possível. Exceções desconhecidas, basicamente é um processo que tem erros que ninguém sabe como resolver quando acontece, sei lá, levanta a mão para o céu ou então
precisa-se de outro departamento, outra empresa para corrigir esse erro e ninguém sabe o que eles fazem do lado de lá. Então você vai ter que começar da onde, além de analista, né, você, de negócio, você vai ter que dar uma de detetive para tentar descobrir o porquê que isso acontece. Esse tipo de coisa não é legal. Então acaba que você fica travando, parando muitas vezes no processo, tipo, nossa, aconteceu isso aqui, como que eu resolvo? Ah, ninguém sabe, vou ter que descobrir. O próximo é mudanças frequentes no processo. Esse aqui é um clássico também, né? Que é basicamente você começar a fazer uma automação com base no arquivo que eu falei que é o PDD, então tá toda a lógica ali, tudo que precisa ser feito e de repente o processo muda. Aí você começa de novo, faz os ajustes e aí ele muda de novo. Então é outro ponto que você tem que já descartar processos que são assim, tá? É, bem no começo e no meio também. No pós ali, né? Quando você tiver também estabelecido, né? Já citando isso de novo, aí você pode voltar seus olhos para esses processos aqui. Mas no começo e no meio de um projeto de RPA, nem se preocupe com isso aqui também. Entrada de dados aleatórias, isso é um ponto que tem que ser avaliado com o seu time de desenvolvimento. É basicamente os campos que precisam ser inseridos mudam de posição, ou então os dados não vêm bem formatados, às vezes vêm, às vezes não vêm. Isso são pontos que você vai ter que entender com o seu time de desenvolvimento, né? Às vezes podem ser pontos que dê para já começar, o que eu acho muito raro de acontecer, ou pontos que você pode usar no meio ali, quando você estiver já bem, vamos dizer assim, com um portfólio mais ou menos, já partindo para uns processos mais difíceis. Se o seu time for bom, você pode começar a incluir processos com esses pontos negativos de entrada aí, né? Porque fica um pouco mais fácil, não estou dizendo que vai ser sanado esse problema, tá? Mas pode ficar mais fácil dependendo, inclusive, também do sistema que você está usando para você ajustar essas entradas de dados aleatórios aí. Agora falando dos pontos bons, né, que você pode utilizar, quando o processo é todo mapeado, você não precisa de experiência para fazer, e as regras são fixas, bem lógicas e pré-definidas, então assim, existe um manual daquele processo, o processo não precisa de alguém ali com conhecimento, você não precisa de um ser humano ali te apontando o que fazer. Basicamente é um processo que já foi, vamos dizer assim, mapeado e que assim, mapeado obviamente para a parte só de processos, né, processos e projetos, por exemplo, mas que vai facilitar muito a sua vida, porque geralmente aí você já vai ter um fluxograma, talvez imagens, entendeu? Então fica muito mais fácil o desenvolvedor ou você se basear qualquer outra pessoa. Outro ponto positivo é um processo de automatizado ou semi-manual e repetitivo, que seria o quê? O automatizado aqui, gente, é um processo que já foi realmente automatizado, mas não com RPA. Como assim? Com o robô, por exemplo, né? Como assim? É um processo que já foi mapeado, por exemplo, quando você tem uma empresa com uma cultura organizacional decente, ela provavelmente vai ter um departamento ali de processos. E esse departamento ele já vai ter os processos com ele, né? E ele já fez de tudo no âmbito, vamos dizer assim, burocrático e às vezes até em tecnologia para que o processo fique ágil. Então ele já está automatizado ali até um certo ponto. Fora isso, por exemplo, seria a integração ou buscar de uma base externa que é de cliente, por exemplo, não sei. E aí ele já está automatizado até onde eles conseguiram. E você vai entrar com o RPA para finalizar essa automação voltada ali para o robô, entendeu? E o semi-manual é o que eu falei, por exemplo. O processo é manual, mas o cara ele tem a capacidade de usar uma macro no Excel, a capacidade de, por exemplo, pôr disparos de e-mail automático no Outlook, ele sincronizou as informações num SharePoint, alguma coisa assim, que vão facilitar a sua vida na hora de desenvolver, porque você não vai ter que criar, já está criado. Você talvez ajuste, entendeu? E repetir, porque, né, obviamente é mais fácil de fazer, então você já vai identificar que pode ser automatizado. Outro ponto positivo é ele ser totalmente digital, né? Isso pode ser uma pegadinha, né? Porque, como eu falei, né, pode ser totalmente digital e extremamente complexo.
Mas, né, já é um ponto que você considera positivo, óbvio. Como eu falei, o processo que usa equipamento físico geralmente demora demais. Exceções conhecidas, ou seja, o processo além de mapeado, sua execução ali, as pessoas sabem os possíveis erros que pode dar e vão te instruir em como agir. Você não precisa descobrir. Excelente esse ponto. Mudanças raras ou nulas no processo, ou seja, o processo ele é bem estável, tá? Então você não vai ter que ficar fazendo alterações, atualizações durante o desenvolvimento ou até mesmo depois. E a entrada de dados é padrão, ou seja, um formulário, preenchimento de dados num sistema. Então, assim, isso facilita muito. Os campos são em HTML, talvez, sei lá, no site, por exemplo, ou pode ser até mesmo num sistema de Windows, sei lá. Mas os campos são padrões e você pode se basear pelos seletores ali, pelo nome dos campos, por exemplo, então facilita também. Bom, outros pontos aqui de aptidão, né? Seriam, falando dos pontos positivos, né? Eu vou terminar nos positivos já. A integração de sistemas feita ou de fácil execução, ou seja, às vezes você vai usar mais de um sistema, exemplo, SharePoint com e-mail e o RPA. É fácil a integração, o RPA já tem atividades para isso. Ou o sistema RP da empresa também já tem API, por exemplo. Sistemas estáveis utilizados no processo. Esses sistemas que eu acabei de citar, eles são estáveis e eles não vão te atrapalhar na hora de desenvolver, por exemplo, eles vão ficar caindo, tudo mais, e aí você vai ter que ficar criando regras para passar, né, esses pontos ruins do sistema. Sistemas conhecidos são sistemas que não são legados, né, no caso, ou seja, um Office 365, um Google Cloud, um SAP, por exemplo, são sistemas que se você precisar fazer alguma alteração ali, ter um entendimento maior, você vai achar a documentação na internet, né? Já começa aí. E os últimos pontos negativos que eu coloquei aqui são sistemas não integrados, né? Então, basicamente, são aqueles sistemas que não conversam entre si. Você vai ter que fazer essa manipulação, seja desenvolvendo uma API, seja fazendo na mão com robô, seja criando essas integrações aí. Então, é um ponto negativo. O sistema sem estável, então, os sistemas que você utiliza no processo são instáveis. Olha, muito provavelmente você vai ter que criar várias regras ali vamos dizer assim, controle de exceção, para que quando o sistema cair, ou então checar se o sistema caiu, depois de tantos segundos, depois de sei lá quantos minutos, e aí tem que ficar reiniciando. Geralmente isso é um saco de fazer e ele vai afetar no seu ganho de tempo, né, do processo, porque o sistema já não ajuda, então o robô ele vai ter que se adaptar. Às vezes ele tá ali para fazer o processo, o sistema não está funcionando, então é muito complicado. E obviamente o sistema legado também é outro problema, porque geralmente legado, quando a gente já, vamos dizer assim, põe essa nomenclatura no sistema, quer dizer que ninguém sabe mexer ou não mexe mais porque ele está ali funcionando e se mexer demais para de funcionar, não tem documentação, então é complicado, muito complicado. Bom, mas como que eu defino o nível de complexidade de um processo, né? Assim, a gente pôs aqui, ali uns níveis de aptidão, né? Mas vamos, sei lá, você calcula ele, soma, põe peso. Bom, como que eu geralmente faço, tá? Você pode pôr um nivelamento simples, fácil, médio e complexo, ali para você ter só três, vamos dizer assim, níveis, né, para fazer cálculo. Coloque ali valores para eles e defina pesos para cada um dos itens que a sua organização ou que você considera para RPA. Ou seja, como assim? É, Itens comuns em quase todo o processo serão aí colocados, né, para você fazer o peso. Então, como assim? O texto aqui ficou meio estranho, né? Mas como assim? Às vezes os pesos vão variar de organização para organização. E se você trabalhar com equipes também diferentes. Então, assim, para cada cenário, né,
você tem que entender o que seria um problema ou uma facilidade. Então, assim, você tem que também pôr, né, um valor para isso. Por exemplo, como eu falei ali atrás da parte de processos serem extremamente complexos, você pode pôr um peso extremamente alto para ele, ou seja, que basicamente ele pode ser muito vantajoso em outros itens, mas por conta desse negócio aí de ser muito complexo, você descartaria ele ali do começo do desenvolvimento por ele como complexo, entendeu? É assim que você faz. E sempre confira com o time antes de criar esses pesos, pois eles são, vamos dizer assim, os indicadores, né, do que você vai nivelar. Então, e como você vai nivelar. Então, vamos supor que você não considere, por exemplo, não ter integração entre sistemas um peso irrelevante, um item irrelevante. Só que aí chega lá na hora do seu time desenvolver, ele vai chega para você e fala, olha, é um item relevante sim, a gente está tendo problema, vamos ter que fazer uma API aqui, então esse desenvolvimento de API já vai demorar mais um mês, porque a gente vai ter que entender os campos que precisa de um para o outro e tal, adaptar e enviar. Ou seja, você, vamos dizer, além de aumentar o tempo de desenvolvimento, você não vai conseguir entregar a tempo, obviamente, porque você aumentou o tempo, você tem que prorrogar essa entrega e às vezes não vai dar nem certo, entendeu? Então, assim, sempre antes de você definir os pesos, eu acho muito interessante você falar com toda a equipe, não só com o desenvolvedor, não só com o cara do suporte, é, então, assim, ou o arquiteto ou o gestor. Então, assim, os pesos eu acho que. E a complexidade, né? Vamos falar complexidade, porque o peso é uma parte da complexidade. É interessante você falar com todo mundo antes. E definir junto, tá? Junto. Exemplos de pesos, né, de itens que você pode considerar para definir a complexidade são os dados de entrada, como eu falei lá. São dados padronizados, tem que fazer manipulação de texto. Então, em um tipo tem que converter para outro. A quantidade de telas, às vezes são poucas telas, você só vai fazer alguns cliques ali, pronto. Quantidade de sistemas utilizados. Quanto mais sistemas utilizados, mais a chance, né, de ter muita tela e ter problemas de comunicação entre um e o outro, ou do iPath com esse sistema, que aí pode entrar um sistema legado aqui, ou então ter que ser feito alguma alteração, manipulação de texto barra dados necessárias, ou seja, como eu falei ali, mais aqui bem mais específico, às vezes você vai ter que fazer cálculos muito mais complexos do que se deve num processo padrão ali, só para ter uma informação para usar em outro lugar, por exemplo. Ou então usar um regex ali para fazer retirar campos, pedaços de texto, porque o texto não vem padronizado, o cara pode pôr qualquer coisa lá dentro. É, a quantidade de dados também pode ser muito alta e isso vai demorar. Então, assim, são assim, coisas que você tem que levar em consideração. Necessidade de integração com o sistema, como eu já falei, isso é também outro tipo de peso. Uso de máquina virtual. Aqui eu não estou falando, por exemplo, do robô rodando numa VM, né? Mas eu falo de, por exemplo, você ter que acessar um SAP num, num Citrix Workspace, por exemplo, né? O cara então vai entrar numa máquina virtual para entrar no SAP, ou então ele tem que entrar numa máquina virtual porque o sistema está numa máquina virtual. Então, assim, são coisas que podem complicar, porque a máquina pode cair, às vezes a conexão é ruim, ou então a imagem vai ficar muito ruim. E o tipo de aplicações também utilizadas interfere bastante, né? O cara está usando um Office ou um LibreOffice. Ou então ele não usa nenhum dos dois. Ele usa só o Google Sheets, né? O Google, na verdade, para fazer tudo. Então é tudo web. Mas é outro ponto aí que pode ser considerado como peso também. Bom, e como que você vai definir os ganhos de uma automação? Todo mundo pensa em dinheiro aqui, né? Então, obviamente, né, o primeiro ponto é redução de custo, né? Você vai medir o tempo estimado que o humano faria versus o tempo que o robô está fazendo. Como você faz isso? Você pega o tempo gasto, né, que os dois vão ter, e esse tempo gasto nada mais é que o tempo que ele demora para fazer uma transação. Ou seja,
Vamos supor que o cara, sei lá, emite boleto o dia inteiro lá e ele emite por dia 100 boletos, né? E ele demora 30 minutos em cada boleto. Então você vai fazer uma regrinha aí, vamos fazer essa multiplicação, né, desses 100 boletos vezes 30, você vai dar 3.000. Então vai ser basicamente o tempo ali que ele vai gastar, né? Aí você converte horas e tudo mais, lembrando que eu falei minutos. Então você vai ter o tempo que o cara gasta ali. Para que você usa isso? Porque você quer que o robô faça mais rápido em horários talvez que você não possa pôr uma pessoa. Exemplo, madrugada e sei lá, à noite. Né? Então, um dos principais ganhos vem dessa parte aí de você pôr o robô em outros horários. Tá? Bom, outra coisa que você tem que levar em consideração são os demais campos, tá? São os demais retornos. Não só dinheiro, tá? Que é o que? Produtividade, ganha automatizar, ou seja, vai ser mais rápido, né? Assim, você vai ter uma redução de custo, porque ela está atrelada ao que? A uma alta produtividade com a automação, melhoria da qualidade, redução de erros, porque não é mais um humano que está fazendo, então às vezes é um processo um pouco chato ali, maçante, ficar fazendo repetidas vezes, né? Então o ser humano ele acaba cansando, né? E o robô ele não vai ter isso. Satisfação do cliente, porque ele vai fazer mais rápido. Então, o seu cliente que recebe esse boleto, ele vai ficar mais feliz porque ou mais contente de receber esse boleto, em vez de receber ele, sei lá, 5 horas da tarde, ele recebe de manhãzinha, 8 horas já está ali para ele pagar, por exemplo. Flexibilidade, que é você poder, por exemplo, escalar mais facilmente esse processo. Vamos supor que você teve um aumento na empresa aí, né? Então sua empresa cresceu e duplicou a quantidade de boletos. Se você estivesse fazendo com um ser humano, você ia ter que contratar outra pessoa. Aqui não, aqui você pode manter, às vezes, muitas das vezes, tá? O robô, porque ele já faz um horário que não tem, vamos dizer assim, retorno de. Retorno não, mas quantidade de pessoas trabalhando, alta quantidade, na verdade, de madrugada, pô. Então, né, no exemplo que eu citei, obviamente. E então, assim, ele fica muito tranquilo, né, de você executar ele da mesma maneira. Então, a flexibilidade, ou seja, escalamento desse processo, ele vai indo de uma maneira bem natural, né, com o robô. Compliance, então, aqui é mais questão de segurança, né, porque você não pode achar que, por exemplo, o ser humano ele vai conseguir manter as questões de segurança sempre. Às vezes ele pode ter algum problema e aí vai fazer o boleto, sei lá, fora da empresa, usando computador pessoal. O robô ele só vai fazer no seu ambiente que você definir. E como eu disse, né, a questão de redução de erros, né, pode evitar que você caia em algum problema, processo, alguma coisa assim. Bom, então, a gente já definiu os ganhos, né, e a complexidade. E agora, como a gente vai fazer para definir a complexidade, o nível, na verdade, de complexidade de um processo? Como assim? Aliás, esse slide ele está repetido. Podemos considerar aqui. Bom, até melhor então. Então, como que a gente vai fazer aquela matriz que eu tinha dito, né, os quadrantes? Bom, primeiro de tudo, o que você tem que entender? Essa imagem, inclusive, da UiPath. Para facilitar a minha vida, eu só coloquei a imagem aqui, está em inglês, mas eu traduzo aqui. Bom, aqui ele divide os processos em 4 quadrantes, que seriam níveis, né? Como que você calcula se assim, um processo vai para um quadrante específico? Pela complexidade e os benefícios. Então, você usa aí eles como linhas de base. Quanto mais difícil, né, mais ele pode ocasionar em ter, vamos dizer assim, custo de tempo e dinheiro, né, para você fazer. Quanto maiores os benefícios, obviamente você vai querer focar neles. Então aqui no exemplo, o que ele faz? Ele classifica que quando um complexo quando um processo, na verdade, né, quando ele tem a complexidade muito baixa,
né, ou média, e os benefícios são altos, médios ou altos também, né? Porque aqui você pode ver que a complexidade está de médio para alto e aqui de baixo para alto, são ganhos rápidos. Como assim? Eles vão cair aqui nesse quadrante azul, ou seja, muito provavelmente você vai fazer eles muito rápido e vai ter um retorno ali para o seu cliente ou para a empresa, para o seu gestor, alguma coisa assim, para o departamento que precisa, muito mais rápido. Então todo mundo vai ver que você está entregando, você está fazendo as coisas direito. Então é muito melhor você começar por eles, tá? São, como mesmo o nome diz, ganhos rápidos. E aí você tem aqueles processos que eles têm um ganho muito bom também, mas não vale a pena ali às vezes você começar por eles, tá? Às vezes a complexidade é até baixa, mas não vale a pena. Que é o quê? Processos que têm um retorno financeiro baixo, mas que também são, vamos dizer assim, fáceis de fazer. Não vale a pena você começar por eles, tá? Você pode fazer eles em paralelo, talvez, com, sei lá, um desenvolvedor mais júnior, por exemplo, e deixar os outros de ganhos rápidos com quem tem mais experiência. Mas geralmente ninguém vai dar muita bola para eles. Tipo, nossa, que legal que você fez isso, entendeu? Geralmente é muito específico também, então, assim, por isso que eles estão nessa parte aqui. É, e tem aqueles que precisam de melhorias, né? Esses processos que já estão na parte alta, né, de complexidade, mas o ganho é muito alto também, o que acontece? São aqueles processos que eu falei, quando você se estabiliza de médio, né, com uma estabilidade média para alta na empresa, você vai para esses processos, dependendo do seu time, obviamente. Por quê? Porque aí você já tem maturidade suficiente para pegar eles, você já fez os processos mais tranquilos. Geralmente os processos sempre são interligados, então você basicamente às vezes você vai ter um processo que é muito complexo porque na verdade ele é composto na verdade por 5 processos e você já fez 3, por exemplo. Então ficou mais fácil de fazer esse processo mais complexo. Então aqui ele classifica que precisa de melhorias, mas tem um retorno alto, aqueles processos que têm complexidade alta, retorno alto, complexidade alta e retorno médio, tá? E aqueles horrorosos, né, que você nunca deveria começar por eles, tá? Que é aqueles processos que têm ganho, já que já fala, né, baixo, extremamente baixo, e a complexidade é média para alta. Aqui, cara, não vale a pena você se dedicar. Muitas das vezes as pessoas nem vão te pedir para fazer isso, tá? Se elas entenderem que o processo é realmente meio que inútil, né, de automatizar. Mas se não, você tem que mostrar que não vale a pena, tá? Então é assim que funciona esse quadrante. E aqui vai algumas dicas, né? Bom, acho que é até interessante eu já até mostrar aqui o nosso slide da UiPath. O nosso slide não, perdão. O arquivo Excel que a UiPath disponibiliza, antes de eu falar das dicas. Por quê? Como eu disse, a documentação da UiPath, ela é muito boa mesmo. Só que ela vai fazer você ficar, talvez, vamos dizer assim, meio perdido ou mapeando coisas demais para o seu cenário. Isso aqui é um documento que eles desenvolveram, né, que ele avalia, né, o processo. Então, ele vai te dar já aquelas coisas que eu citei ali nos slides. Como ele funciona? Bom, primeiro de tudo, você tem que entender que muitas das coisas que ele tem aqui não vão servir para o seu cenário, entendeu? Por exemplo, esse scorecard aqui que ele tem, que é essa abinha aqui, são, cara, são coisas que você talvez não tenha ali naquele primeiro momento, entendeu? Então, às vezes não vale a pena você começar com tudo que tem aqui, porque vai ser encheção de linguiça. Óbvio, óbvio que, por exemplo, essa parte aqui de benefícios, né, e a aplicabilidade, né, do processo pode ser interessante você utilizar picos, né, do processo. Às vezes ele pode aumentar muito no final do mês a demanda, etc. É fácil de implementar e tudo mais, mas às vezes alguns campos aqui você nunca vai sequer ter que usar, então exclui, cara.
exclui. Edite a planilha para ficar de acordo com o seu cenário. Um outro campo aqui, por exemplo, às vezes você não usa VDI. VDI é máquina virtual. Sei lá, você usa um ambiente todo em máquina física. Cara, esse campo aqui é inútil para você. Você não já descartou, por exemplo, que os processos que tem impressão, né, imagem escaneada, não vão ser automatizados. Então, eles estão descartados. Esses campos também não são úteis para você. E acho que tem outros aqui, mas assim, eu acho que de exemplo já vale esses daqui. Mas é uma planilha muito boa, tá? Bem tranquilo de traduzir. Ela já vem com algumas fórmulas, tá? Tem que tomar cuidado quando você for traduzir, que alguns campos aqui eles vão trocar aqui, vão quebrar, tá? E, cara, assim, eu acho bom a documentação do IPF porque ela tá ultra completa. Então você só vai tirando ali o que não te faz necessário, né, na hora. E aí vamos para as nossas dicas, né? Primeira coisa que eu daria de dica é nunca defina métricas sem antes falar com o seu time, tá? Então, assim, não diga que um processo é fácil ou é difícil para o seu cliente antes de conversar com todo mundo, porque às vezes o analista de negócios ele não vai ter toda a expertise técnica para falar de uma parte específica. Então, para que você vai falar que sim ou não que é fácil, entendeu? Então, fala com o seu time antes. Sempre fala com o seu time antes. Sempre tenha mais de uma fonte de informação sobre o processo. Isso aqui também é outro item importante. Principalmente para processo complexo, você sempre tem que ter outros locais de busca, porque se você precisar um dia e a fonte que você já tem, você já descobrir que não te serve, você está enrascado, cara. Então sempre tem ali vários locais para você identificar e saber como o processo funciona. Não precisa utilizar tudo que a OIPF te dá, como eu acabei de te falar, não precisa usar aquela planilha inteira com tudo que tem ali. Às vezes uma coisa mais simples, não precisa nem usar aqueles quadrantes tal. Aquilo é só maneira mais fácil de você entender e visualizar, né? Mas às vezes você não vai fazer um quadrante, você vai só pôr ali no Excel ali, umas formas ali e tal. Ou então olhar no olhômetro mesmo e falar, é complexo, entendeu? Comece por processos de grande retorno, mas que caibam em escopo pequeno. Não pense você que um processo, e novamente falando aqui de cenários, né? Pode ser até que vale a pena para você. Mas não pense que um processo de alta complexidade, que você sabe que vai ter retorno, se ele demora muito, as pessoas vão ficar satisfeitas com o seu serviço. Geralmente elas vão ficar porque elas sabem que você vai entregar alguma coisa muito boa lá na frente. Só que esse lá na frente ele pode demorar um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Pode ter mudanças no processo nesse período que você não esperava. E aí já entra nesse item de ter informações do processo em outras fontes e ninguém às vezes vai te falar. E como você tem uma fonte só, você se lascou, entendeu? Ou então a sua equipe muda durante esse desenvolvimento, aí o novo desenvolvedor vai ter que entender o que o antigo estava fazendo. Várias coisas podem acontecer. Quanto maior o tempo de desenvolvimento de alguma coisa, isso é fato, tá? Quanto maior o tempo, mais problemático pode ficar alterações. Então, tome cuidado. O IPF ele é bem maleável com alterações, tá? Mas tome muito cuidado, porque da mesma maneira que ele é muito maleável com alterações, se o cara não sabe o que está fazendo, ele pode zoar todo o desenvolvimento e aí chegar a um ponto de, por exemplo, toda vez que você tem um processo ali que ficou vamos dizer assim, nesse desenvolvimento desesperado, né, que eu estou citando aqui, o cara novo vai chegar e falar, eu vou ter que refazer o processo, porque está muito confuso. Então, tome com muito cuidado, tá? E é isso. Acho que as dicas são essas, né? Lembrando aqui, se vocês quiserem entrar em contato comigo, esse é o e-mail, né, meu LinkedIn aqui. E os créditos, né, para esse site aqui, no caso, que eu peguei os slides, são muito bonitos. E também os ícones aqui, todas as imagens, né, que são dessas pessoas em específico. Os slides são muito bons, eu vou continuar usando, gostei bastante. Bom, é isso, né? Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, postar comentários aí, em breve eu vou lançar
os próximos vídeos, né? Dessa vez é verdade, não vou morrer e sumir, sei lá, por um tempo aí, né? Desaparecer, na verdade, morrer não. Mas só desaparecer, eu não vou fazer isso mais, espero que não. Mas eu quero tentar postar aí vídeos semanalmente, tá? E eu ainda tô bem atarefado aqui. Vocês podem até ver que eu dei algumas enroladas aqui nos slides, faltando informação, faltando, na verdade, meio confuso, né? Em alguns pontos. Mas eu vou voltar a pegar no tranco e aí a gente continua. Quero postar também alguns vídeos, né, de desenvolvimento mesmo, né? Usando a plataforma da YPF. É, vamos ver se eu ponho alguma coisa de data table, talvez, ou manipulação de Excel. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.